Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Desperte para o fato de que em seu interior existe uma poderosa força. É o poder de Deus que você pode acionar agora mesmo, assistindo ao programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado. Em sua palestra de hoje, o preletor Jundi Miyaura ensina quais são as palavras que constroem uma vida feliz. No quadro Sou Feliz, acompanha a história da professora de idioma italiano Simone Santa Catarina. Ela realizou o seu sonho de conhecer a Itália pessoalmente após aplicar o que aprendeu na Seichonoye. Os preletores Enio Masakihara, José Maria Coelho e Silvana Cassimiro de Souza abordam um assunto essencial para a felicidade humana. Eles nos explicam o que é o pecado e como ele está na raiz de todos os sofrimentos. A jovem Bárbara Ellen Neri nos apresentará no quadro Dica de Leitura o livro Convite à Prosperidade. O amor tudo cura. Traz exemplos verídicos que mostram qual é a espécie de amor que salva as pessoas de todos os sofrimentos. Com assuntos profundos esclarecidos com palavras simples, essa obra ensina, por exemplo, como transcender o karma. Por que se consegue superar o karma? Porque o homem é originariamente filho de Deus, perfeito, harmonioso, dotado de liberdade absoluta. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800 770 2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Seichonoye mais próxima de você. Dizer tem poder, qualquer coisa que você fala ganha registro no universo, torna-se uma vibração e passa ao processo de manifestação no mundo físico. Por isso, escolha sempre pronunciar palavras que constroem uma vida feliz, conforme nos explica em sua palestra de agora o preletor Jundi Miyaura. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos iniciando mais um programa Seichonoye na TV, um modo feliz de viver. Agradeço a você que acompanha o programa pela televisão, a todos os mantenedores do programa Seichonoye na TV, muito obrigado, muito obrigado. Hoje nós vamos falar sobre palavras que constroem uma vida feliz e nós vamos usar como texto esse livro Como Atrair a Boa Sorte, que está agora na sua tela, a partir da página 26. Esse livro é de autoria do professor Katsumi Tokurisa, discípulo do mestre Masaharu Taniguchi, e ele escreve de uma maneira bastante fácil sobre o poder da palavra. E aqui na página 25, o que é palavra, né? Palavras que constroem uma vida feliz. Gostaria de contar aqui um relato. Uma vez assistindo uma palestra da professora Ilona Fernandes, a nossa saudosa preletora, sempre preletora Ilona Fernandes, ela disse que havia um marido que chamava a esposa de patroa. Ah, minha patroa fez isso, minha patroa fez aquilo, minha patroa mandou fazer isso. E ele então sempre tratava a esposa como patroa. E um dia ela teve a oportunidade de conhecer a patroa. E realmente a patroa era a patroa dele mesmo. Mandava fazer isso, aquilo, e se tornar como se fosse uma verdadeira patroa. Então as palavras que nós usamos no dia a dia têm uma grande influência no nosso destino. As palavras que você escolhe para usar no seu dia a dia é o que vai construir o seu destino. Então é muito importante nós termos um cuidado especial com aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos expressando, porque tem uma grande influência no nosso destino. No volume 1 da Verdade da Vida, o professor Masaharu Taniguchi escreve o seguinte: palavra significa todos os tipos de ondas vibratórias, mesmo as inaudíveis, tais como ondas eletromagnéticas, entre parênteses, de rádio e TV. Então, as ondas eletromagnéticas também de rádio e TV constituem palavras. Ou ondas mentais, né? Então, todos esses tipos de ondas vibratórias são constituídos, são chamados palavras.
Mas em nossa vida prática, o pensamento, a fala e a expressão em nossa vida prática, o pensamento, a fala e a expressão fisionômica, o que você mostra no seu rosto, constituem a palavra mais importante, pois decidem o nosso destino. Então, na Seichonen, nós falamos que o pensamento, a fala e a expressão fisionômica constituem as palavras mais importantes que direcionam o nosso destino. Então, o que você está pensando no dia a dia? Quando se pensa somente em abobrinha, a sua vida se torna abobrinha. Quando você fala coisas ruins, a sua vida se torna ruim também. E a expressão fisionômica, você pode não falar e pode não pensar, mas pode fazer gestos, pode, através da sua expressão fisionômica, cara fechada, cara amarrada, cara brava, e seu destino vai ser exatamente aquilo que você está expressando na sua face, nos seus modos, nos seus gestos, né? E a palavra, então, é apenas falada? Não. Nós temos a palavra falada e nós temos a palavra também que vai para o subconsciente. O professor Katsumi Tokuhisa aqui, ele fala uma forma bem simples sobre o subconsciente. Para o leitor, basta memorizar que o subconsciente é a parte da mente que age sem que a própria pessoa tenha consciência. Então, nosso subconsciente é a parte da mente que trabalha sem que nós tenhamos consciência dela. Por exemplo, quando dormimos, o consciente fica inativo, mas o subconsciente continua trabalhando. E o subconsciente faz essa função de manter o coração batendo, de manter a nossa respiração, de fazer com que o nosso sistema fisiológico todo funcione bem. Então, o subconsciente tem uma parte bastante importante, uma função bastante importante da nossa mente. E aqui o professor diz que ele representa 95% da mente. Interessante, né? Então, quem comanda a nossa vida? É o subconsciente. Que o consciente, que nós pensamos no dia a dia, ele só tem 5% de participação. Mas o subconsciente, ele tem 95%. Então, quem vai comandar a nossa vida, na realidade, é o subconsciente. E aí que nós temos que ter bastante importância, temos que ter bastante cuidado com as palavras que estamos usando no dia a dia. Por exemplo, a pessoa quer ficar saudável. E ele pensa no consciente, eu quero ficar saudável, quero ficar saudável, quero ficar quero ficar saudável. Mas por que ele quer ficar saudável? Porque sou fraco. Então, no subconsciente, às vezes, está gravado mais profundamente a ideia de que é fraco. Então, mesmo que no consciente ele pense, quero ficar saudável, se no seu subconsciente tiver essa ideia de fraqueza, que porque eu sou fraco, então, por mais que ele pense, o que vai prevalecer é porque sou fraco. E aí, então, ele vai ficar cada vez mais fraco, porque, apesar de estar pensando o contrário, né? Então, nós precisamos anular primeiro o pensamento arraigado no subconsciente. Que tipo de pensamento você tem no subconsciente? E aí, então, entra o mecanismo da mente e do subconsciente, né? Então, nós temos que persuadir o subconsciente. E você pode fazer isso da seguinte maneira. Deve repetir, no mínimo 20 vezes, essas palavras. Eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Ou eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável. Quem quiser ficar rico, pense, sou rico, sou rico, sou rico, né? Falar 20 vezes no mínimo, seguidamente, diversas vezes ao dia. Então, com esse exercício, você vai suplantando a ideia errônea que você tem no subconsciente, de fraqueza, por exemplo, né? Então, é uma forma de você persuadir o subconsciente e fazer com que esse 95% da nossa mente comece a trabalhar a seu favor de modo positivo. O professor aqui diz o seguinte, faz uma comparação entre o solo e a semente. Ele diz que a semente é o nosso pensamento diário, o nosso pensamento consciente, aquilo que nós estamos pensando agora. E o solo é o seu subconsciente. Então, se você plantar uma semente, por exemplo,
de fraqueza. O solo não vai reclamar, né? Se você plantar uma semente de soja na terra, a terra não vai reclamar, não quero soja, eu quero milho, né? O solo não tem essa propriedade de reclamar ou escolher o tipo de semente. Ele vai tratar e vai frutificar aquilo que cai na terra. Se um passarinho trouxer uma semente de um outro lugar, a terra não vai reclamar com o passarinho traz outra semente aí que eu não gostei dessa. O solo não tem essa propriedade. Ele vai pegar aquela semente e vai fazer tudo para frutificar, florir e dar os frutos daquela semente. A mesma coisa o nosso consciente, a nossa mente consciente e subconsciente. Se você pensar, eu sou rico, o subconsciente não vai reclamar, né? Vai aceitar essa ideia. E se você pensar, eu sou fraco, o subconsciente também não vai reclamar. Não, não, você não é fraco não, você é saudável. O subconsciente aceita essa ideia e começa a trabalhar esses 95% no sentido de criar um físico fraco. E por isso que nós temos que ter essa preocupação, esse cuidado de pensar somente coisas boas, né? Aqui ele diz, cumpre lembrar que o solo da mente é o subconsciente. O consciente é a parte da mente que tem o poder de escolher a semente a ser lançada, a ser plantada. Então, o consciente escolhe o tipo de pensamento, positivo, negativo, bom, ruim. E o solo, ele aceita isso, começa a trabalhar naquilo que você pensou. Ele diz aqui, essa função selecionadora do consciente é muito importante. Por quê? Apesar de constituir apenas 5% da mente, é nessa camada que se escolhe o que semear nos 95% restantes, subconsciente, para colher no futuro. Então, vamos supor, você planta uma semente de soja. Muito bem, vai crescer uma soja saudável e você vai poder se alimentar. Mas se você plantar em volta dessa soja um monte de ervas daninhas, você vai colher mais erva daninha do que a soja em si. É a mesma coisa na nossa mente. Você planta um pensamento positivo, mas o dia inteiro fica pensando em bobagem, a sua vida vai ser uma bobagem só, né? Então é muito importante nós pensarmos em coisas boas mais vezes e mais tempo durante o dia todo. Nesse sentido, existe o livro do nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, que é o Princípio do Relógio de Sol. Você lendo esse livro, você vai adquirir esse hábito de pensar e ver somente coisas positivas em sua vida. Continuando aqui, ele alerta também para a educação das crianças. As crianças hoje passam muito tempo em frente à televisão. E é função dos pais escolher estes programas para as crianças, porque a mente da criança é como uma folha de papel em branco, né? Não tem nada. E o que você gravar, você escrever, vai ficar gravado. E se a criança está assistindo programas violentos, ela vai se tornar violenta, porque vai para o subconsciente. E o subconsciente vai começar a trabalhar essa violência. Talvez hoje a violência que encontramos no dia de hoje seja produto desses programas violentos que desde crianças elas vêm assistindo, né? Então os pais principalmente têm que ter esse cuidado de ver o que as crianças estão assistindo e escolher programas educativos, programas que fazem com que elas tenham um bom caráter. Outra coisa, o professor Masaru Taniguchi diz agora, educação a partir do 0 ano. Desde da concepção, a criança já está aprendendo. E é importante a mãe que está esperando um filho, né? Pense em coisas boas, belas. Vejam quadros bonitos, quadros maravilhosos. Ouçam músicas maravilhosas, porque é já uma educação da criança. A criança já está ouvindo espiritualmente, já está crescendo e já está formando a sua personalidade. Ele diz aqui que, como em psicologia, se diz que a personalidade é determinada antes dos 5 anos de idade. Então é importante, antes dos 5 anos, você treinar a criança a ver somente coisas boas, somente coisas positivas na sua vida. Assim ela vai
ter uma personalidade excelente. Vai ser construtiva, vai ser alegre, vai ser saudável e próspera, né? Isso que é importante. Então, nós temos que selecionar aquilo que as crianças, principalmente as crianças, vão assistir. Então, nós temos que tomar cuidado, né? Que tipo de semente plantar, então? Se a mente é o solo e a palavra é a semente, é preciso tomar cuidado para jamais lançar más sementes. Mas não basta a atitude mental passiva de não lançar más sementes. É preciso procurar plantar boas sementes numa postura ativa. Isso quer dizer o seguinte, vamos supor, faça uma lista das coisas que você tem defeito, por exemplo, né? Você tem um problema no estômago, então você procura falar durante o dia, assim, né? Mentalizar, principalmente de manhã. Você acorda e fala, meu estômago é perfeito, é maravilhoso, meu estômago é forte, posso me alimentar de todas as coisas que o meu estômago vai digerir facilmente e vai retirar todos os nutrientes necessários para a manutenção do meu corpo físico. Então, mentalize de manhã várias vezes, né, 20 vezes pelo menos, durante o dia, várias vezes, que você tem um bom estômago, né? Outra coisa, por exemplo, se você fica resfriado normalmente, a cada mês você está resfriado, então procure mentalizar, eu sou saudável, resfriado não existe, né? Eu tenho físico forte, e vai mentalizando isso durante o dia, e várias vezes ao dia, tá? Pelo menos 20 vezes. Outra coisa que você pode mentalizar é, se você tem um objetivo, se você quer passar na faculdade, quer uma casa, né? um carro, pode mentalizar isso também, né? Eu já tenho um lindo carro, já tenho um bonito carro, esse carro vai me ajudar bastante, vai ajudar outras pessoas também, né? Mas nunca deseje uma coisa egoisticamente, deseje uma coisa que vá ajudar outras pessoas, principalmente. Aí ela se concretiza mais facilmente, né? Não é que as coisas ruins não se concretizam, concretizam também, né? Se você começar a pensar, eu sou mal, vai se concretizar isso daí também, né? Mas é melhor pensar em coisas boas que ajudem outras pessoas, né? Então, vai mentalizando esses pensamentos que realmente elas são palavras semente, e isso vai fazer com que o seu destino se torne cada vez melhor. E nós podemos fazer uma lista de coisas negativas que nós temos e mentalizar o positivo, o contrário. Assim você vai todos os dias melhorando o seu destino. Por exemplo, eu gosto de estudar, aquelas pessoas, né, principalmente os jovens, que acordam de manhã e falam, outro dia de trabalho, né? Puxa vida, tem que ir na escola. Aí o subconsciente já assimilou isso. A primeira coisa que você acorda e pensa, o subconsciente está fresquinho, ele vai assimilar. Então, se você pensa, hoje eu tenho que estudar, que coisa chata, isso já foi para o seu subconsciente, você vai ter dificuldade na hora de estudar. Também você pode pensar, poxa vida, acordei agora, mas eu preciso ir trabalhar, que coisa chata. Se você acha o trabalho chato, no primeiro momento em que você está desperto, realmente o seu dia não vai ser bom, vai ser muito chato. Mas se você acordar e pensar, hoje é um dia maravilhoso, meu trabalho vai ser excelente, tudo que eu pensar vai dar certinho, aí o seu trabalho vai ser uma maravilha. Então é importante semear no seu subconsciente essas palavras positivas, que com certeza você vai ter um dia excelente. Então os profissionais podem usar esse tipo de técnica para melhorar o destino. Semear no subconsciente boas sementes, ou seja, boas palavras. Então é uma técnica bastante simples que nós podemos aplicar no nosso dia várias vezes e conseguir aquilo que nós desejamos e fazer com que você tenha uma vida cada vez melhor. Técnica para abandonar o alcoolismo. Então esse livro é excelente. Como atrair a boa sorte, porque ele tem vários temas fáceis de ser assimilados e fáceis de ser aplicados. Por exemplo, né? Quando a esposa quer que o marido deixe o vício de beber, deve dizer repetidamente ao marido quando ele dorme. Quando ele dormir, né? Chega perto dele, em palavras baixinhas, fala o seguinte para ele. Porque o subconsciente não dorme, né?
O marido pode estar roncando, mas o subconsciente está trabalhando, mantendo o coração, a respiração, tudo em ordem. Fala assim para ele: você detesta a bebida alcoólica. Várias vezes. Você detesta a bebida alcoólica, você detesta a bebida alcoólica. Você não necessita da bebida alcoólica, você não necessita da bebida alcoólica. Como se fosse assim um som de fundo. Talvez pareça difícil ao marido beberrão, que ele não goste de beber, pois soa irreal, mas imaginar é criar. Quando você começa a falar essas palavras, com certeza o seu amor, a sua dedicação, vai fazer com que essas palavras vão para o subconsciente do marido e ele um dia ele perca a vontade de beber. Também é uma técnica bastante simples. Na educação do filho também, tem um relato aqui de uma mãe que o filho ia fazer um teste de tabuada. E ele não aprendia de jeito nenhum. Mas a mãe, depois que ele pegou no sono, ele fez toda a tabuada, né? Em silêncio, no ouvido dele, quando ele já estava dormindo. E aí então, no dia seguinte, logo que o filho acordou, ela falou: filho, repete a tabuada. E o filho repetiu a tabuada sem nenhum erro. Isso quer dizer que o subconsciente assimilou aquela informação feita no subconsciente durante a noite. Então é muito importante nós sabermos como controlar a mente, usar esse poder da palavra eficazmente, que aí você vai construir um destino muito feliz. E eu recomendo esse livro, Como Atrair a Boa Sorte, que tem várias informações sobre como usar o poder da palavra eficientemente, eficazmente. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado. A obra O Modo Feliz de Viver é uma excelente dica de leitura para quem deseja saber mais sobre os princípios básicos do ensinamento Homem-Filho de Deus. Trata-se de um livro para ser lido num só fôlego, escrito numa linguagem dinâmica e atual. Para adquirir, ligue para 0800 770 2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Você também pode obter o livro Modo Feliz de Viver indo até uma sede da Seitonai mais próxima. Ligue 0800 770 2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. A professora de italiano Simone Santa Catarina desejava muito conhecer a Itália. Mesmo sem ter como custear seu sonho, ela não parou para se lamentar. Pelo contrário, pôs-se a orar com fervor. Acompanhe o quadro Sou Feliz e descubra qual prática da Seitonai fez com que ela finalmente alcançasse seu ideal. Muito obrigada. O meu nome é Simone Santa Catarina. Eu sou de Porto Alegre, da Regional Rio Branco. Eu sou divulgadora da Seitonai e eu tenho muitos relatos. Mas um relato importante que eu tenho é a respeito da minha ida para a Itália. Eu sou professora de italiano e eu já lecionava italiano há 8 anos e não conseguia viajar de jeito nenhum. Então, em 2007, eu estava aqui no seminário de 10 dias, na Academia de Santa Tecla, no Rio Grande do Sul, e eu tomei a decisão de fazer as 1000 sutras, dentre outros objetivos, de ir para a Itália e fazer uma viagem um curso de aperfeiçoamento na Itália. Então, eu tomei essa decisão e dia 16 de janeiro de 2007 eu comecei. E, como eu disse, faziam 8 anos que eu ensinava italiano e sempre precisava viajar. Durante esse período, eu consegui economizar R$3.000 antes da viagem. E no momento em que eu tomei a decisão e eu fiz essa prática, eu comecei a fazer essas 1000 sutras com esse objetivo, as coisas começaram a acontecer. Apareceu bolsa de estudos, apareceu a passagem, apareceu o curso, tudo deu certo. E no dia 1º de julho de 2007, eu estava chegando na Itália pela primeira vez. Como Deus é muito grandioso, eu já consegui, depois daquela vez, ir para a Itália mais 5 vezes. Então, eu já desde janeiro de 2007, né, que comecei essa prática, eu terminei as 1000 sutras, já comecei novamente com outros objetivos, graças a Deus. E então eu já consegui ir para a Itália 6 vezes até hoje. E eu tenho muitas coisas a agradecer a Deus, a Seitonai, por esse ensinamento maravilhoso que nos ajuda a manifestar o Filho de Deus que existe dentro de nós realmente. Muito obrigada. As academias de treinamento espiritual da Seitonai são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias
e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seitinoye espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seitinoye. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Consiste o pecado? É o tema do debate que reuniu os preletores Enio Masakihara, José Maria Coelho e Silvana Cassimiro de Souza. Assista e saiba como se libertar das ideias de culpa e expiação que só atrasam a vida e os sonhos. Muito obrigado a todos vocês que moram aí no estado do Paraná. Muito obrigado por fazerem parte da família Seitinoye também. A você que sempre ajuda, colabora com as reuniões da Seitinoye em Curitiba, em todas as cidades do Paraná. Muito obrigado. E também a todos o Brasil que faz parte da Seitinoye. Muito obrigado. O assunto de hoje é sobre o pecado. Em que consiste o pecado? O quanto esse pecado atormenta a vida das pessoas e os fazem sofrerem de modo, às vezes, sem perceber que essa ideia de pecado traz. E para nos orientar sobre esse assunto, o preletor José Maria Coelho. Tudo bem, José Maria Coelho? Tudo bem, Enio, graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. E preletora Silvana Cassimiro de Souza. Muito obrigado, Silvana. Muito obrigado, professor Tudo bem? Muito obrigado, tudo bem. Maravilha. Livro Princípio Básico da Felicidade, do professor Masaharu Taniguchi, que é este livro bonitinho aqui. E para nos falar sobre esse assunto, então, José Maria Coelho, primeiro, em que consiste o pecado? De onde vem essa ideia de pecado? Essa ideia do pecado é antiga, né? Ela vem desde a expulsão do homem do paraíso edênico, e aí criou-se a ideia de pecado. O pecado é o encobrimento daquilo que foi criado perfeito. Aquilo que foi criado perfeito, o professor Masaharu Taniguchi, nesse livro Princípio Básico da Felicidade, ele diz que não tem como macular aquilo que é perfeito, não tem como esconder aquilo que é perfeito. Ou seja, o homem, essencialmente, é a extensão de Deus. Por isso que lá nos Salmos, na Bíblia, consta: vós sois deuses, vós sois filhos do Altíssimo. Mas, devido à ideia de olhar para o fenômeno manifestado, a desarmonia, a doença, a falta disso, a falta daquilo, a pessoa vai se afastando de Deus. Aí começa a cometer pequenos delitos, né? E falar mal de alguém, desejar o mal para alguém, começa a criar daí automaticamente em si situações em que deixam ele mais distante de Deus. Aí essa que é a ideia do pecado. O pecado faz surgir o sofrimento. A ideia de pecado, nós estudamos e já ouvimos milhões de vezes na Seitinoye, a ideia de pecado gera sentimento de culpa, que gera autopunição, que gera complexo de inferioridade e que cria a mente da comparação.
Aí então você, para justificar o seu pecado, começa a comparar a sua vida com a vida do outro. Aí fala, eu estou sofrendo aqui porque a Silvana que pegou o meu livro, que estava todo marcado com a palestra, agora não sei o que falar. Ou então a culpa é dela, não é minha. A culpa é da Silvana que comprou um sapato novo, que ela está de sapato novo hoje, e eu estou com inveja do sapato dela. Ou seja, mostra pra nós aí, Silvana, toda a sapato, situação... Vai mostrar? Pode mostrar? Pode mostrar, nossa. Mas assim, será que todo mundo vai chique. ver? Nossa, Silvana. Então, aí esse sapato é o motivo da minha infelicidade. Ou seja, o fato de ausentar-se de Deus, a gente sempre procura justificar as minhas falhas, a minha falta. Ou seja, a ideia do pecado gera no ser humano sempre um sentimento de vítima. Eu sofro por culpa de alguém ou por culpa de uma situação externa a mim. E, na verdade, o professor Masaru Taniguchi diz que quando você compreende que é filho de Deus, você se liberta da ideia de pecado, e quando Deus se manifesta, realiza-se o bem, a justiça, a misericórdia, aí a coisa começa a prosperar, a cura de doença, e você vai conseguir um sapato tão maravilhoso como o da Silvana. E por que propagou-se tanto essa ideia de pecado, José? A ideia do pecado se propagou justamente porque pela falta de interpretar corretamente uma doutrina. Quando você não compreende corretamente a doutrina, então aí as pessoas começam a pregar não o Deus da doutrina, mas algo que não é o Deus da doutrina, que é o pecado. E a propagação surgiu no cristianismo, por exemplo, Paulo, né, que foi o grande propagador do cristianismo. O Paulo, assim, ele não realizava reunião de AL, ele realizava a Semana da Luz, é só para muita gente, né? Então aí o Paulo, ele pregava que o salário do pecado é a morte, a ideia do pecado é a morte. Não é assim quando morre alguém que a gente não gosta, a gente fala, viu, mas morreu. Por quê? Porque já é a ideia de que pecado, morte está relacionada ao pecado. Ou seja, você morre porque pecou. E aí, então, ou seja, a propagação da ideia do pecado fez com que o homem se ausentasse de Deus. E a psicanálise diz assim, que a ideia do pecado gera um sofrimento tão torturante, e esse desejo torturante faz com que o homem crie guerras, conflitos, justamente para... O espírito vem, né, de vez em quando, né, lá e incorpora atrás da cama, né? Então, sempre a ideia do pecado faz com que o ser humano vá gerando em torno de si doenças, até doença no corpo físico, guerras no âmbito familiar, que gera no vizinho e que gera até grandes guerras. Por isso que o Dr. Menninger, o autor do livro O Homem contra Si Mesmo, ele fala que quando se elimina a ideia do pecado, o homem deixa verdadeiramente seu sofrimento. É mais ou menos isso. Muito obrigado, José Maria. Silvana, sim, você nos comentava há pouco sobre um caso que você viveu sobre essa ideia de pecado. Você pode nos contar? Sim. Eu me lembro bem que quando o Arthur fez 6 meses de vida, que eu ia retomar para o trabalho, ele foi acometido de uma pneumonia. E naquele período... Depois você faz uma reflexão do que aconteceu, né? Mas houve uma desarmonia em casa que foi gerando essa doença do Arthur. E, de repente, ele ficou doente, foi parar numa UTI de hospital. E aí, nesse momento de reflexão, o que me veio na mente foi essa ideia de pecado que eu tinha gravado na mente. Aquela ideia de que não era merecedora, aquela ideia de que não merecia ser feliz, a ideia de... Aquilo que eu tinha gravado na mente a vida inteira, né? Sobre não merecer ser feliz, nunca vou me casar, nunca vou ter filhos. E aquele sentimento, naquele momento, fez com que o Arthur pudesse ficar doente. E ele foi parar numa UTI de hospital. E aí, quando você entra naquele hospital, numa UTI infantil, onde você vê aquele monte de crianças com as mães ali naquele sofrimento, nós começamos a orar intensamente e negando o mal, negando aquela doença, negando aquele sofrimento e fazendo a reflexão o porquê que aquela situação estava acontecendo. Então, naquele leito de hospital, eu me lembro bem que a primeira prática que eu fiz era a oração de perdão para mim mesma. E eu comecei a afirmar, não, eu quero, eu mereço, eu aceito uma família,
aceito um filho. E aí eu comecei a afirmar e fazer a oração de perdão para mim mesma. E passávamos o dia e às vezes as noites lendo Sutra Sagrada para o Arthur na cabeceira daquela UTI e fazendo oração para todas as crianças que estavam lá, que eram muitas, né? Fazia meditação Shinsokan, visualizava a perfeição absoluta. Trabalhávamos, eu e o Adriano, no desprendimento, né? E a gente falava assim para Deus: seja feita a sua vontade, Deus. Se o Arthur tem uma missão aqui na face da terra, ele vai continuar aqui. Antes de ser meu filho, ele é filho de Deus. Então nós afirmávamos muito isso e passávamos o dia ou a noite. Às vezes, quando eu ficava durante o dia, lia sutras sagradas o dia todo, e quando o Adriano ficava, ele também lia à noite, o tempo todo fazendo as maratonas de sutras sagradas. E aí um dia, porque foram 30 dias, né? Foram 30 dias de UTI. E um dos dias nós não ficamos no hospital e fomos para casa. Naquela noite ele ficou só no hospital com as enfermeiras. E aquela noite nós chegamos em casa e falamos assim: vamos orar para os nossos antepassados. E nós ficamos horas e horas fazendo oração de gratidão aos nossos antepassados. E quando a gente chegou no hospital, no dia seguinte, a médica que o assistia disse assim: olha, nesta noite ele vomitou uma bola de catarro gigante, sem aspiração, como eles faziam com aspiração com a máquina, naturalmente. E a partir daquele momento, ele começou a melhorar e a máquina, que ele estava respirando pela máquina, foi diminuindo, e 30 dias depois ele saiu do hospital. Foi essa experiência que foi forte para trabalhar essa ideia de que eu não mereço, de que eu não mereço ser feliz, que eu não mereço, essa ideia estava gravada na mente, e a partir dessa situação de sofrimento, esse sentimento desapareceu. E aí hoje ele está bem, né? Fez 5 anos e já está fazendo até meditação Shinsokan. Com 5 anos, está aprendendo. Já vem. Maravilhoso. Parabéns, né? Muito obrigada. Que bom. Ô, José Maria, aqui na página 65 do livro Princípio Básico da Felicidade, 65, na segunda linha desse livro, dessa página desse livro, diz assim: enquanto estivermos com a mente toldada pela ideia de pecado, não poderemos ver a perfeição da imagem verdadeira. Então, se nós queremos fazer com que manifeste a glória de Deus, que manifeste a saúde de um filho, como aconteceu no caso do filho da Silvana e do Adriano, primeiro eliminar essa ideia de que eu sou pecador, que eu não mereço ser feliz, que eu mereço ir para o inferno mesmo, né? Então, por que dessa ideia? Essa ideia do pecado, ela gera esse sofrimento de tortura, justamente porque não faz parte do ser humano. É como a água, por exemplo, que quando a gente olha a água do rio e vê que a água está turva, está suja, a gente fala: a água está suja. Mas o professor Masaharu Taniguchi diz que a natureza da água é H2O, ela é natureza de pureza, ela é pureza, na verdade, né? E o mesmo ocorre com as manifestações transitórias que ocorrem nessa vida fenomênica. A mesma água, ela se manifesta em forma de nuvens, em forma de chuva, em forma de rio, e por detrás dessas manifestações diferentes está o quê? O H2O, ou seja, a natureza divina da água, a natureza química da água. Então, o professor Masaharu Taniguchi, ele nos diz que por detrás das ações do homem existe esse Espírito Santo, que é a criação perfeita, que é a centelha divina, que é a imagem verdadeira, que é perfeita. E para eliminar essa ideia do pecado, então é por isso que aí existe a religião, que leva o homem à reflexão, leva o homem a pensar sobre a sua natureza essencialmente perfeita e maravilhosa. Porque enquanto está manifestando a imperfeição, o ser humano ele sofre e acha que essa é a minha missão, né? Sofrer porque eu cometi um grande pecado. E aí, quando a gente tem essa ideia que eu cometi um grande pecado, na verdade, você está, aí sim,
entre aspas, pecando contra Deus, porque se esquece que Deus é onipotente, que Deus é amor, e por maior que tenha sido o seu equívoco na vida, Deus continua te amando, porque Deus é um ser totalmente perfeito. Aqui no interior de São Paulo, na região ali de Dracena, tem uma senhora que conhece a Setionoê, e que o filho dela foi diagnosticado esquizofrênico. E essa senhora, então, conheceu a Setionoê, começou a ler a Sutra Sagrada e a prática da Setionoê. Ler a Sutra Sagrada, o rapaz hoje está completamente perfeito, diz que está participando das reuniões da Setionoê, está vivendo uma vida maravilhosa. A ideia de pecado é que gera, então, tortura emocional. A tortura emocional, como há um descontrole emocional, ela se manifesta no nosso corpo físico, em alterações, e faz com que surjam doenças no corpo. E não só doenças no corpo, como também adversidades na vida. A pessoa, às vezes, tem tudo para prosperar. Dá 10 passos para chegar lá no objetivo e, de repente, 82 passos, não sabe de onde que vem esse desejo de recuar. Eu quero, quando está chegando lá para atingir o seu objetivo, imediatamente ele volta, ele consegue encontrar uma situação que vai destruir aquele sonho, aquele ideal. E por quê? Porque dentro dele existe a ideia, eu não sou merecedor, como estava contando para nós aqui a preletora Silvana, eu não sou merecedor, por quê? Porque cometi um equívoco, cometi um erro na minha vida. Mas no momento que ele faz a reflexão e percebe que eu sou maravilhoso filho de Deus, então ele se ausenta da ideia de pecado e aí manifesta a imagem perfeita, verdadeira de filho de Deus, e a vida começa a ocorrer maravilhosamente bem, nesse aspecto, assim. Silvana, no caso que você citou do filho, aí você comentou, né, que eu mereço o casamento, mereço uma família, eu mereço sucesso, mereço ser feliz, né? O que mais influenciou a você ter essa convicção de que é merecedora das coisas boas? A partir do momento que eu comecei a trabalhar como líder do movimento, desde o início, né? Vários pontos na prática da dedicação de amor ao próximo é que me fez, digamos, agilizar esse grande despertar. Vários despertares, né? De que era capaz, de que podia realizar, de que tinha capacidade de ajudar o próximo, de ajudar a si mesmo, de ajudar todos os familiares. Então, essa ação de amor ao próximo é que faz com que nós possamos ter esse grande despertar mais rápido e vai eliminando as ilusões, vai eliminando os sentimentos de inferioridade, os sentimentos de que é incapaz, através da prática, da ação de amor. Mostrar para o outro que ele é filho de Deus, ajudar o outro a eliminar a ideia de pecado, eliminar as ilusões, mostrar esse caminho de luz da Setionoê. E o que foi forte para mim nisso foi levar os jovens para os seminários na academia de Ibiúna, né? As caravanas que nós fazíamos lá de Curitiba na época de Associação dos Jovens, e a cada jovem que levávamos para a academia era um despertar, era um aprimoramento espiritual, era a força da fé se manifestando através de você olhar um jovem e falar, esse jovem vai ter a sua vida transformada. Então, é através da ação. E quanto mais você entra em ação, mais você vai se perdoando a si mesmo e você vai eliminando todas as dores, todas as dificuldades, todas as ilusões e acreditando mesmo que viemos a esse mundo com a grande missão espiritual de manifestar a glória de Deus. Muito obrigado. Ô José Maria, há pouco você comentava, logo no início, de que é uma tendência das pessoas culpar terceiros ou algo externo pela nossa infelicidade. E essa ideia de que eu não sou o culpado, mas o culpado é terceiro, primeiro, por que a gente é assim? Como a gente, de uma certa forma, mudar isso? Porque isso não é bom para a gente, e muito menos acusar os outros como eu sou infeliz por sua causa, deve ser horrível, né? A gente ter que ouvir isso de alguém um dia. E de que maneira as pessoas podem, daqui para frente, assumirem essa responsabilidade? A responsa é minha e a partir de hoje eu vou ser feliz. Sim. O professor Masaru Taniguchi, ele conta aqui uma história interessante, que tem um mestre budista chamado Joshu, e chega um bonzo. Sempre tem os bonzos, né? Os bonzos que querem ir lá receber a salvação.
Aí o bonzo chega diante do mestre, e o mestre fala, não entra carregando esse fardo. Aí o bonzo responde para o mestre, não vim carregando nenhum fardo, não estou segurando coisa alguma. Aí então o mestre responde, já que você insiste em carregar isso, continue carregando. Aí então o professor escreve aqui, que o que o mestre estava orientando o bonzo, o discípulo? Ele estava orientando no sentido de que, como no segmento religioso deles, eles pregam o desprendimento, ele, na verdade, esse bonzo, ele estava com a mente fixa, apegada na ideia de desprendimento, eu não tenho nada. Então, o mestre chama a atenção dele no sentido de que o fato de ter uma mente presa à mesma ideia de que, eu não tenho nada, faz o ser humano sofrer, está tolhendo o desenvolvimento da sua vida. Então, para você ser feliz, na verdade, para você se livrar desses processos todos de culpar o outro, o ato de culpar o outro é o terceiro encobrimento da natureza divina do homem. Ou seja, é o fato de você justificar as suas falhas. A culpa não é minha. Ou seja, o fato de você estar com essa ideia de que o outro é o culpado, aí então você acaba sofrendo. E isso tudo nasce não porque seja culpa do outro, na verdade porque a sua mente está apegada a uma relação, a uma situação, e geralmente quando a gente começa a conversar com a pessoa na orientação pessoal, a gente descobre que é porque eu estou com mágoa com meu pai, é porque eu estou... ou seja, eu cometi um determinado, uma ação da minha vida que foi equivocada, que era uma ação assim, ausente de Deus. Eu lembro de um caso de uma menina que ela tinha compulsão por comida. Era juvenil, veio no seminário da Academia de Biúna, e ela trazia um sacola, assim, que tinha, era de Minas, tinha pão de queijo, tinha Coca-Cola, e ela tinha que entrar no salão comendo, né? Ela não podia, agora, se ela entrasse no salão de juvenil comendo pão de queijo, todo mundo ia querer comer pão de queijo. Aí eu falei para ela, senta lá atrás. Aí ela comia, enquanto o pretor estava falando, ela comia pão de queijo, tomava Coca-Cola e comia pão de queijo, e gordinha, gordinha, gordinha. Aí depois a gente foi conversar com ela no final da tarde. Ela contou que ela tinha um problema, ela tinha vergonha de contar, que ela, na verdade, foi abusada sexualmente na infância. Aí, o que acontece no caso dela? A mente inconsciente dela começa a perceber assim, você foi abusada sexualmente, os homens não prestam. Então, não pode se aproximar porque eles machucam. Aí, então, o que acontecia? A mente dela fez com que ela desenvolvesse, ficar cada vez mais gorda, porque ela acreditava que os homens não gostavam das gordinhas. Mas tudo que Deus faz é perfeito, Ele nunca erra. E tem gente que é apaixonada por gordinho, assim, gordinha, isso é legal. Aí, então, o que aconteceu? Quando eu falei para ela, não, mas faz oração de perdão para essa situação, foi um primo dela que fez isso. Faz oração de perdão para o seu primo, você vai ver que vai melhorar essa situação, então. E aí, o que é legal ainda é que ela começou a fazer oração de perdão. E no terceiro dia ela já sentou lá na frente e largou o saco de pão de queijo, essa coisa toda. Aí ela estava com o namoradinho. Aí o namoradinho veio falar assim, tio, será que ela vai emagrecer muito? Porque ele queria ela gordinha, na verdade, né? Olha que engraçado que é a vida humana, né? Então, ou seja, não é o fato de ser gordinha ou magrinha, né? Mas o fato era a ideia de sofrimento que ela teve no momento da violência sexual fazia com que ela desenvolvesse uma compulsão de comer demasiado para aumentar o corpo, para repelir os homens. Mas no momento que ela fez a oração e começou a trabalhar isso dentro dela, ou seja, ela parou de ter compulsão, claro que emagreceu um pouquinho, né, ficou mais assim, e o menino lá continuou, acho que namorando ela e foram felizes para sempre. Ou seja, o importante é eliminar esta ideia de pecado para manifestar Deus na sua vida, e aí manifestando Deus desaparece toda a maneira de justificativa, doença, compulsão, essas coisas todas. Preletores, José Maria Coelho, muito obrigado. Silvana Cassimiro de Souza, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a você que é mantenedor do programa da Seitonê. Nosso muito obrigado. Mais uma vez, acesse o site da Seitonê, www.sni.org.br/livraria virtual, e adquira o livro, então, Princípio Básico da Felicidade, por apenas R$ 32,00. E mais um frete. Muito obrigado. Seitonê e Teleton 2013 apresentam Quanto vale o tempo? Quanto custa secar uma lágrima? Quanto tempo você dedicaria para secar uma lágrima?
A Seitonê tem um grande respeito pelo trabalho da ACD, que há 62 anos trabalha nessa área social, e nós também realizamos esse trabalho social. E poder ser parceiros nessa obra é uma coisa maravilhosa, porque nós aprendemos na Seitonê que todos somos filhos de Deus, somos filhos de um único Pai. E esse Pai é a manifestação do amor nessa face da terra. E viver o amor é manifestar Deus aqui na face da terra. Então, nada mais maravilhoso do que a Seitonê ser parceira com a ACD nesse trabalho do Teleton. Quanto vale um sorriso? Muito obrigado, amigos da Seitonê. Eu tenho certeza que a doação de vocês para todas as crianças da ACD, não só para mim, para Maria Clara, mas para todos, tem sido muito, muito, muito mesmo importante. Obrigado. Quanto tempo você disporia para fazer alguém sorrir? De que adianta ficar hesitando ou relutando? Isso só faz desperdiçar o seu tempo. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Não fique adiando aquilo que pode ser realizado agora, pensando que poderá chegar um momento mais oportuno. O agora é a hora mais oportuna para realizar a atual possibilidade. Faça a sua doação. Quando a família Seitonê se move, o mundo se transforma. Informe-se pelo telefone 0 operadora 11 50 14 22 73 ou ainda pelo site www.sni.org.br/Teleton. Seitonê e Teleton 2013. Doe um tempo mais feliz. O livro Convite à Prosperidade está no quadro Dica de Leitura de hoje, com a apresentação da jovem Bárbara Ellen Neri. Particularmente, eu conheço pessoas que saíram da completa miséria e se tornaram grandes empreendedores após lerem esta obra. Confira. Minha dica de leitura hoje é Convite à Prosperidade, volume 1. Pois ele te ensina a manifestar a verdadeira prosperidade de filho de Deus, onde te desperta para manifestar esse amor infinito através da prosperidade em todos os campos da sua vida, familiar, estudantil, financeiro, esse tem vários os focos. Dando seguimento à sua tradição de compromisso total com a humanidade, a Seitonê do Brasil criou a campanha Oração pela Paz Mundial, Corrente do Bem. O objetivo é lançar uma grande onda de energias positivas ao redor do planeta, a fim de neutralizar as vibrações negativas que pairam sobre a atmosfera terrestre. Tais vibrações são geradas por maus pensamentos e podem provocar mais conflitos entre pessoas e até países. Sua participação consiste de uma iniciativa simples e é muito rápida diariamente. Às 18 horas, no horário de Brasília, todas as pessoas, quaisquer que sejam suas orientações religiosas e qualquer que seja o local em que se encontrem, são convidadas a realizar a oração pela paz mundial, que você encontra acessando www.sni.org.br ou em nosso Facebook oficial, onde todos os dias ela é postada às 6 da tarde. Venha conosco, o mundo precisa do meu melhor, a começar pela sua energia positiva, tá bom? Deu tons suaves às cores do dia, a luz transmitida pelo programa Seitonê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado. Orar conecta a eletricidade dos seus neurônios à energia de Deus que sustenta todo o universo. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para exteriorizar nossa luz interior. Deus é nosso Pai. Deus é luz. Não uma luz de origem material, mas uma luz eterna que ilumina o interior de todos os seres e faz com que eles, por sua vez, iluminem uns aos outros. Eu sou filho de Deus e por isso a luz de Deus brilha no âmago de minha vida. A luz de Deus ilumina a mim,
a todas as pessoas e todas as coisas. Por onde vou, desaparecem todas as trevas e resplandece a luz. Eu nasci para trazer a este mundo a luz de Deus. A luz de Deus é a luz do amor, da sabedoria, da paz, da harmonia, da alegria, da cura milagrosa. Eu nasci, pois, para trazer a este mundo o amor e a sabedoria de Deus, a paz e a harmonia, e para dar alegria aos que choram e curar os que padecem de doenças. Deus me enviou a este mundo para que eu, na qualidade de Filho de Deus, ilumine toda a humanidade. Levar minha luz a todas as pessoas é, portanto, a sagrada missão a mim atribuída. Por isso, ilumino com minha luz todos aqueles que de mim se aproximam. Esta luz, sendo proveniente de Deus, é inextinguível. Nem as mais densas trevas, nem os mais fortes obstáculos serão capazes de apagá-la. Não é apenas em mim que existe a luz de Deus. Ela existe no interior de todas as pessoas. Os budistas chamam-na de natureza búdica. Os cristãos chamam-na de Cristo interno. Unicamente a luz conhece a luz. Unicamente a luz atrai a luz. Eis que conscientizei agora o fato de que, sendo filho de Deus, no meu interior existe a luz de Deus. A luz de Deus passa a brilhar resplandecentemente no interior das pessoas que a conscientizam. Iluminando os outros com minha luz interior, também eles passam a exteriorizar a sua luz interior, pois os semelhantes se atraem, ou seja, a luz atrai a luz. Quando todas as pessoas do mundo exteriorizarem a luz de Deus que existe no interior de cada um, a paz se instalará na terra e este mundo será um verdadeiro paraíso. Eu vim para fazer deste mundo um paraíso. Eu sou realmente um filho de Deus. No meu interior existe a luz de Deus, a qual ilumina o mundo todo. E onde resplandece esta luz não há trevas, não há doenças, não há tristezas, não há sofrimentos, não há desarmonias, não há conflitos. Todas as pessoas vivem em harmonia, respeitando e reverenciando uns aos outros. E assim realiza-se o paraíso neste mundo. Neste momento, aprofundei mais a consciência de que sou filho de Deus e sinto a minha alma elevar-se na mesma medida do aprofundamento dessa consciência. Quanto mais se elevar a minha alma, mais intensa se tornará a minha luz interior e poderei iluminar o mundo todo. Então, cada uma das pessoas iluminadas pela minha luz interior passará a exteriorizar o seu Cristo interno, isto é, a sua luz interior, e louvará a Deus único. Graças vos rendo, ó Deus Pai, por esta grande bênção que destes a todos nós. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.